mais um live action de anime na Netflix e dessa vez de um grande clássico dos anos 90, Yu Yu Hakusho. E será que depois do sucesso de One Piece, a Netflix acertou de novo? Olá, eu sou a Gabi Xavier e sim, vim aqui falar sobre o live action de Yu Yu Hakusho, apenas 5 episódios que saíram na Netflix recentemente e eu pude assistir e estou aqui para falar para vocês o que eu achei honestamente. E vão ter spoilers, porque eu preciso desses spoilers para explicar um pouquinho do que eu achei, da minha relação, positiva ou negativa. E lembrando que é a minha opinião, que eu quero saber muito o que você achou também desses 5 episódios e vamos tentar entender que experiências são únicas e ninguém tá mais certo que o outro, beleza? Contexto pra vocês. Yu Yu Hakusho, pra quem não sabe ainda, o que eu acho difícil, é o meu anime favorito da vida. Então, claro que é muito difícil deixar essas passionalidades de lado na hora de fazer uma análise, mas eu costumo ser muito tranquila, mais do que a maioria, pra falar de adaptações em live action, porque a adaptação ela muda, ela adapta em tempo, porque é outro formato, porque tem coisas que precisam ser modificadas ou até mesmo cortadas, porque com pessoas agindo não gera verossimilhança, fica esquisito, não dá pra acreditar. Sempre entendi e continuo entendendo tudo isso. Mas vamos lá ao contexto. São 5 episódios apenas, adaptando 66 episódios do anime. Então sim, espere que até mesmo para a média de adaptações, aqui tivemos uma correria e cortes muito acima do normal. Será que isso prejudicou a experiência da série para além dos fãs? Será que a série perdeu em subtexto? Será que faltou construção de cena, de arco, de personagens? Então, já adianto que pra mim, sim, o ritmo dos episódios foi tão acelerado a ponto de cortar até mesmo motivações, ganchos necessários para explicar atitudes, mudanças de cenário, aquilo que formava a riqueza do universo ou até mesmo dos poderes do protagonista. Primeiro eu queria dizer que o que chamou muita atenção e eu acho que o que tem feito bastante sucesso para muitas pessoas até agora é o fator nostalgia somado a lutas muito bem coreografadas. Eles trouxeram uma caracterização muito semelhante aos personagens do anime, mesmo do quarteto principal, Yusuke, que tem um trabalho muito grande ali de se comportar, falar, andar, a postura, sempre como do personagem, tal como no original. Kuwabara, que eu achei sensacional, ele continua sendo histérico, mas um pouquinho mais comedido aqui no live action, mais espontâneo, mais esforçado. Eu achei ele uma das melhores adições em relação à atuação e gostei também do que fizeram com o cabelo dele. Kurama, que foi uma das perucas que me incomodou desde o trailer, esqueci da peruca assim ao longo dos episódios. Achei que ele foi o menos carismático em relação à atuação em grande parte dos episódios, diferente do seu personagem original, mas não tenho grandes questões com isso. Eu acho que ele combinou com o quarteto em si. Riei, que eu achava que eu estranharia mais a caracterização, muito pelo contrário. Eu achei que ficou bom, combinou e ele atuou muito bem em relação ao seu personagem, mas matando um pouco as esperanças de um futuro arco no Makai, eles resolveram que o Jagan do Riei ia abrir ali do nada com a Espada das Sombras, porque sim, e não sendo uma cirurgia dificílima que ele precisou sacrificar todo o seu poder para conseguir aquele recurso para achar a sua irmã. Eles nem precisavam colocar esse elemento, mas com essa micro mudança, eles acabaram apagando toda uma construção profunda de doação e altruísmo do Riei, que era tão importante. Passou despercebido pra você? Infelizmente, todos eles, especialmente Kuwabara, Riei e Kurama, tiveram menos tempo de tela do que gostaria que eles tivessem para que eles fossem melhor trabalhados isoladamente e depois em crescimento, em construção dessa unidade que eles formaram como grupo, quarteto e até mesmo amigos. Porque se a gente começa essa história terminando já o que seria referente ao Torneio das Trevas, mesmo que não tenha acontecido o Torneio das Trevas, eles terminam inclusive com uma fala do próprio Riei dizendo que ele é amigo daquela galera ali. Mas você não vê realmente eles passando por tantas coisas para que a amizade aconteça. No máximo, uma proximidade e união. Infelizmente, essa é uma das coisas que o tempo sacrificou em relação ao texto. Mas, como eu disse, a caracterização geral de todos os personagens, Genkai, Toguro, mesmo Toguro mais velho, Bui, Karasu, todos eles vieram muito bem caracterizados. E não era aquele tipo de filme que você não vê o ator trabalhando, dando seus golpes, dando seus chutes, socos, o que for. São muitos movimentos de tela por todo o cenário, os personagens ou os atores fazendo tudo o que eles precisam fazer e trazendo para quem é fã, fanservice sim de movimentação, de ângulo e tudo mais.
Isso foi um ponto alto do live action, com certeza, apesar de eu não concordar com qualquer um que acha que Yu Yu é só um anime de porradinha, isso não fez falta nesse live action, apesar, de novo, de qualquer limitação de computação gráfica, porque eu não achei que a computação gráfica foi impecável, especialmente quando a gente fala de uns efeitos mais difíceis, como rejuvenescer a Genkai por um curto período de tempo, ou trazer yokais ali em grande quantidade, que não ficavam com uma textura tão boa, mas não foi nada que me desligou da tela. Simplesmente não foi impecável, mas a gente entende pelo contexto. A luta, por exemplo, de Kurama contra Karasu, pra mim foi a melhor de todo o live action, inclusive melhor que de Yusuke contra Toguro. Achei que Yoko Kurama podia ser um pouquinho mais altivo, diferente. Ele ali, a caracterização, não achei tão incrível assim. A trilha sonora foi original, tivemos uma pequena referência à abertura no primeiro episódio. Uma escolha interessante do live action, que também é uma tendência atual, foi deixar toda a narrativa um pouquinho mais sóbria. Não tem tantas piadas como acontece no anime. Piadas excelentes de personagens muito carismáticos, eu sei, senti falta de vários deles ali, por exemplo, especialmente yokais no Torneio das Trevas, mas já que não teve espaço e para não perder a mão, achei sim uma boa decisão que os golpes, ferimentos, as coisas fossem mais viscerais, impactantes e podemos dizer que adultas, quem sabe? Já que, convenhamos também, todos os fãs antigos de Yu Yu já estão pra lá da fase adulta. Os 5 episódios bem compactados foi feito pela mesma pessoa que recentemente fez o roteiro do live action de Zoun-Sen, o que me justifica bastante, até porque Zoun-Sen também foi bastante compactado. Acho que não tanto em proporção e em efeito como foi Yu Yu Hakusho, mas já era uma pessoa experiente em fazer isso. Vamos lá, o que faltou pra mim? Não foram os cortes por si só, não foram mudanças simples e puramente assim, que fizeram com que eu estranhasse esse live action de Yu Yu. Porque eu senti os cortes, a aceleração desde os 2 primeiros episódios. Já entendi, não vai ter Lando, ninguém vai disputar pela mestra Genkai e a sua técnica. Óbvio, não tem espaço pra isso acontecer. Não tem espaço mesmo pra Suzaku, que é a primeira missão que a gente vê o quarteto agindo junto. Inclusive, isso funciona pra união deles, mas seria visto talvez por muitos como enrolação, arrastado, não vai direto ao ponto, não tem tempo pra isso acontecer, infelizmente. Super entendi, não sofri por, e esperava que o live action terminasse ali na beira do Torneio das Trevas, talvez com o convite do Toguro. Acreditava realmente que com certos ajustes, o que a gente viu no trailer era um pedaço deste arco, mas que não aconteceu. Na verdade, tanto a questão do Tarukani, Yukina, Genkai, Toguro, tudo isso foi mesclado nos 2 primeiros arcos, convertidos a 5 episódios. E aí que a coisa se perdeu um pouco pra mim. Quando eu vi Genkai morrendo no 3º episódio, passando a sua bola espiritual, seu Leido Hadouken para o Yusuke, que não teve qualquer dificuldade de tê-lo, de aceitá-lo, de absorvê-lo, tendo nada de treinamento, nada de experiência, nada mesmo de experiência, aquilo pra mim deixou a história muito rasa. Eu acho que pra quem nunca viu o anime, nunca viu o mangá, talvez isso passe despercebido, mas é uma pena, porque é um potencial desperdiçado. A Genkai não é simplesmente uma mestra, não é simplesmente a Ba-san que treina e acabou. Ela é uma personagem extremamente forte, importante, e agora ela foi simplesmente descartada no começo, porque eles precisavam concluir o arco do Toguro. Nesses 5 episódios foi a decisão que eles tiveram, me deu a impressão de que eles não têm uma certeza de continuação, então eles quiseram abraçar tudo isso com o máximo de tempo e orçamento que eles tinham, que me parece que era pouco, e aí a Genkai precisou ser sacrificada junto. Toguro eu achava que seria mal trabalhado pelo contexto, pelas coisas, como andavam até o 3º episódio, mas até que ele foi bem trabalhado dentro do tempo e possibilidades que tínhamos nesse live action. Ficou bastante claro, pelo menos acredito eu, pra qualquer um, que ele se dedicava muito não apenas às artes marciais, mas principalmente ao seu grupo, aos seus alunos, e quando ele perdeu esses alunos para yokais, ele se sentiu impotente. Como é dito, ele se torturou a vida toda até o fim, buscando silenciosamente, inconscientemente, por alguém que acabasse com todo esse sofrimento. Tem um vídeo aqui no canal falando só de construção de Toguro, mas Toguro também era um importante elemento no arco do Yusuke, até como um paralelo, que na série ficou muito leve, assim, distante. Até porque, pela falta de tempo, eles só interagiram no instante final, na única luta. A rivalidade, a tensão, a raiva misturada com a admiração, nada disso pôde ser construído aos poucos. Aí o ápice, a despedida, a moral da história fica muito mais fraca, na minha opinião. Pouco se justifica ou nada se justifica, além da bola que passa de uma para outro.
O porquê Yusuke consegue vencer um yokai tão forte como Toguro em tanto pouco tempo do que aconteceu neste live action. Não se justifica nada sobre Yoko Kurama e por que Kurama simplesmente não virava Yoko Kurama com uma facilidade enorme. Não se trabalhou absolutamente nada das chamas negras do Makai e do Riei. Então tudo isso vem apenas como adendo de luta, adendo de entretenimento. Eu acho que, de novo, para quem não conhece o universo nada ou não se lembra, isso vai ser um fanservice para quem era fã lá atrás, vai ser um entretenimento, mas vai ser uma história mais rasa do que poderia ser, que parece que as coisas correm demais e uma perda de potencial gigantesco que num outro contexto, com outro orçamento, com mais tempo que fossem 8 episódios, talvez fosse ainda muito melhor. Isso dói no meu coração de fã, não vou mentir pra vocês. Quando eu vejo personagens sendo já descartados com tanto pouco tempo de tela, mesmo quando eu penso numa segunda temporada, eu já sei que não estarão lá. Que eu precisei me despedir de várias narrativas, de várias coisas tão boas, infelizmente porque eles não tinham provavelmente condições de mantê-las por mais tempo. E antes que vocês digam, ah não, mas isso é reclamação de fã chato, é claro que existe uma passionalidade provavelmente nessa análise muito maior do que em outros vídeos meus. Eu não sou daquelas que vou fingir que sou isentona em comentários, ninguém é. Mas eu não tô aqui reclamando das coisas como falta do Pooh, do Jorge, de personagens icônicos e queridos, não. Do que a gente teve, das escolhas que eles fizeram, eu não gostei das costuras. Eu achei que, infelizmente, o pouco tempo de pouco episódio... É claro que eu não acho essa série um desperdício ou algo extremamente ruim, jamais. Mas se eu estivesse assistindo pela primeira vez, provavelmente eu acharia que faltam algumas pontas, porque realmente faltam. Infelizmente. Tivemos uma breve abertura de buraco para o Makai, para o mundo dos yokais, mas eu não acho que eles estavam necessariamente excluindo o Sensui, como eu disse, do futuro, porque o Sakio, ele realmente, no anime, no mangá, queria fazer essa abertura. Ele tinha um projeto exatamente da máquina que aparece no live action. Só que no anime, ele não conseguiu fazer. Ele perde o torneio, ele acaba tirando a própria vida antes disso tudo acontecer. O que live action fez foi trazer uma intensidade um pouco maior de que ele começou a criar o buraco. Ali um buraco de minhoca, os insetos começaram a sair, então não tinha só o problema do Toguro, mas um problema que afetava e ameaçava toda a humanidade. Eu não achei isso ruim. Na verdade, se eles souberem trabalhar bem numa eventual segunda temporada ainda não confirmada, eles podem utilizar exatamente aquele mesmo buraco, a cratera no chão e este vínculo de que existe uma fronteira entre Makai e mundo dos humanos, e é perigosíssimo se algum buraco for aberto entre esses mundos. Eles pegam este problema que já foi explicado e citado, e já que não tem tempo, provavelmente de novo, correm pra falar de Sensui. Pode ser mesmo que eles trabalhem o torneio do Makai mais à frente, se a história caminhar ainda mais. Não sei se em mais 5 episódios, compactando mais 66 episódios e finalizando a história. Não acho impossível mais que eles façam isso. Mas, se for muito corrido, não tem tempo pra torneio de novo. E de qualquer maneira, o melhor torneio, os melhores personagens, secundários inclusive, estavam neste que foi excluído agora. Resumo geral. Pra quem ficou esperando uma coisa estilo One Piece, em fidelidade, em trabalho com a obra, não foi. Era um outro contexto, é uma produção japonesa, era um orçamento, um budget com certeza muito mais baixo, um tempo diferente para fazer, não tinha um autor ali por trás, por mais que digam que Togashi participou de alguma forma ali de aprovação de roteiro da produção, Death Note tinha essa mesma supervisão, então não dá para você esperar que seja uma obra feita e lançada da mesma maneira que este live action mais recente, que foi um showcase, não é, nem daria para ser. Mas, para além de toda a nostalgia, de com certeza ter um gostinho assim de felicidade de termos alguma coisa sendo lançada de Yu Yu Hakusho depois de tanto tempo, a última coisa foi remasterização de episódios antigos e lançamento de 2 OVAs de capítulos do mangá, e mais nada. Então, muitas pessoas não assistem ao anime, não conhecem Yu Yu ou têm preconceito com traços antigos, então será que o live action não dá uma força a mais para essa obra que é tão esquecida apesar de tão importante e icônica? Espero que sim. Eu jamais vou torcer contra um live action, eu gostando ou não, muito menos pela sua não continuação, porque por mais que eu vá colocar aqui alguns pontos e ressalvas, eu acho que uma segunda temporada sempre pode melhorar. Eu não gostei tanto quanto eu gostaria de ter gostado, eu reassisti os 2 episódios finais para que eu tivesse uma impressão um pouco menos ali emocionada como aquela que eu tive assim que eu terminei. Eu aceitei o fanservice, eu abracei ele, falei ok, tenho alguma coisa de Yu Yu que eu não tinha há muito tempo, vou curtir este momento.
entretenimento, boas, excelentes lutas, excelentes coreografias, entretenimento sensacional, fanservice e nostalgia pra quem quiser, com o adendo de dublagem original, com exceção do ator do Kuwabara, que infelizmente faleceu até que recentemente. Um pacote cheio pra você que quiser ter o calorzinho no peito e não tiver qualquer preciosismo ou às vezes nem memória das coisas que foram deixadas pra trás. Eu tentando me desagarrar, aceito o lado positivo pra não sofrer com aquilo que eu acho que infelizmente prejudicou bastante a experiência do live action de Yu Yu. 5 episódios podiam ser 8 e a coisa seria bem mais tranquila, trabalhando esses mesmos fatores sem precisar misturar Tarukani e Yukina com torneio que não aconteceu e Toguro que vai embora em 5 episódios e Genkai que mal existe. Podia ter sido melhor, podia ter sido bem melhor. Me conte aqui embaixo o que você achou deste live action, se você concorda ou discorda de mim, não tem problema discordar. E quem sabe, já que estou aqui mentalmente já fazendo isso, eu não trago um vídeo comparando todas as diferenças entre obra original e live action depois pra vocês aqui. Comentem se vocês querem e espero vocês em todos os próximos vídeos.